Todos nós estamos no mesmo barco e se cada um pegar na mão um do outro, a viagem vai ficar bem mais fácil, bem mais amorosa. Se a gente pegar na mão um do outro e começar a permitir que a nossa vida floresça, que seja, como o pai Damião diz, um jardim de belas flores, nada nos detém, nada. Nessa vida ou em qualquer outra vida. Nessa dimensão ou em outra dimensão, não importa. A gente só vai mudar a roupa. Mas que se for nessa vida, que a gente faça os melhores registros todos os dias da nossa vida. Porque senão a gente vai ter vivenciado toda essa travessia, que a gente denominou como pandemia, em vão. E aí ondas e mais ondas, outras, vão ter que surgir para que a gente aprenda o óbvio, que era efetivamente acreditar, fazer o nosso trabalho, exercitar o nosso dia, sendo a nossa melhor versão, espalhando efetivamente as sementes do bem, fazendo o bem, sem escolher o nosso destinatário. E eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estiveram com Águas de Aruanda incondicionalmente. Obviamente, cada um com o seu percentual do que pode. Porque não adianta a gente ficar levantando bandeiras só por modismo, só porque é bonito, só porque é bonito falar de Jesus, só porque é bonito falar de Maria, só porque é bonito falar de meio ambiente, só porque é bonito falar um monte de coisa. Quando as nossas ações estão completamente contraditórias. Então é importante a gente vivenciar o que a gente fala. Isso daí nos dá um alívio, que eu não preciso mais sustentar tantos personagens, já basta os personagens que eu tenho que ser diante da família, diante de quem mais lá, né? O filho, o pai, a mãe, não sei quem mais lá. Vamos neutralizar, vamos unificar, para que eu possa ser igual aqui, ali, tal, a mesma pessoa, né? Obviamente com responsabilidades distintas, mas que eu possa ser a mesma pessoa. Tantas crianças já sendo preparadas para assumirem o plano da regeneração que nós estamos preparando, nós. Que nós começamos a vibrar, a regeneração está em ir na comunidade, entregar cestas, em ajudar a comprar as cestas, porque às vezes você não pode ir, mas você ajuda. A vender uma rifa, R$5, né? A comprar uma rifa de R$2, R$5. A doar algumas roupas que a gente não quer mais. Aqui, como a gente ganhou vários sacos aqui, não é? Então isso daí já é um mundo de regeneração. E não ficar vibrando só na escassez, ai, não vou ter, não vou ter, não vou ter. E quanto mais a gente fica não vou ter, você não tem. Você não tem mesmo. A sua vida fica um caos. E quanto mais você fomenta brigas, discórdias, sei lá, um monte de coisa, você não está na regeneração, definitivamente. Tire esse ódio, essa raiva do seu coração. Porque senão só vai te arrastar para a segunda dimensão e não para a quinta. Porque não adianta a gente ficar falando de cristais, de reiki, de Deus é amor, você quer mais lá? Porque de falsos profetas, o planeta já está cheio. A gente não precisa ser mais um falso profeta. De ficar falando de tantas coisas bonitas em vídeos. Pratique tudo aquilo que você posta. Eu acho ótimo. E eu aplico comigo, porque tudo aquilo que eu posto, aquelas frasezinhas, pense nisso. É aquele pensamento que eu vou vibrar naquele dia. Eu disse, hoje eu vou vibrar nisso. Hoje eu vou vibrar nesse pensamento. Ou seja, a gente tem que postar na nossa vida, no Instagram, na nossa vida total, tudo aquilo que a gente posta, tudo aquilo que a gente sustenta, mantenha. Porque fica bem mais leve a vida. A gente não precisa ficar amarrado. Ai meu Deus, eu não posso deslizar porque senão vão me pegar na mentira. Vão me pegar na mentira. Não. A vida é assim mesmo. E ao mesmo tempo, nós fomos convidados a estreitar os nossos laços ainda maior com a espiritualidade, com a nossa fé. De checar como é que está a nossa fé. Não aquela fé também de fanatismo, mas uma fé lúcida. De checar como está o nosso acreditar nessa força suprema, de entender que por mais caótico que o planeta esteja, existe Deus, como diz Pai Damião, tem Jesus, Maria e tantos mestres, caboclos, pretos velhos, né? Como diz Pai Damião, nobres pretos velhos, nos colocando sempre ali na gerência do que o melhor sempre se manifeste. Isso daí a gente foi convidado a checar. Alguns momentos, nós, seres humanos, passíveis de quaisquer tipos de equívocos de condutas,
por vezes também esquecemos que estávamos regidos por uma espiritualidade, deixando-nos mergulhar em um medo, em uma escuridão terrível da nossa mente, como se todos começassem a ser inimigos, inclusive as pessoas que mais amávamos. O nosso pai poderia ser um transmissor, a nossa mãe poderia ser uma transmissora, eu poderia ser um transmissor e, consequentemente, desencadear um desencarne de um parente que eu gosto. Então, de repente, todos nós ficamos inimigos, aparentemente, porque todos nós passamos a ocupar um lugar de potenciais contaminadores e contaminados. E, afinal, em quem confiar? Em quem posso confiar? Se o meu companheiro, a minha companheira, o meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe, a pessoa que está servindo na minha casa pode ser a transmissora da minha morte. Pode ser a sentenciadora ou sentenciador da minha morte. E aí também fomos colocados a uma questão. Somos espiritualistas e tememos o mais óbvio, a morte. Somos espiritualistas, acreditamos no espírito, mas tememos a morte. E isso daí é de uma saúde espiritual sem preço. Para checarmos que por mais que a gente acredite na espiritualidade, por mais que a gente adore que o preto velho fale aquelas palavras tão doces e bonitas, mas a gente não quer, muitas vezes, seguir na caminhada espiritual, inclusive ascensionar o nosso espírito para as tarefas outras, que na realidade a gente só está num estágio bem rápido. Porque se nós formos colocar 80 anos, uma expectativa de vida, é uma viagem muito rápida. É um final de semana que a gente passa ali no planeta Terra. É um final de semana rápido, de 80 anos que a gente passa no planeta Terra. E que na realidade nós somos eternamente espíritos. Só que retornar para o improvável e para o não sabido, aparentemente, porque a gente sabe, né? Só que a nossa memória está adormecida, causa um frio na barriga. E isso daí nos faz lembrar o quanto nós somos uma vela acesa no meio de um vendaval. Nós somos uma vela acesa no meio do vendaval. De uma hora para outra a vela pode... Acabou. Apagou a vela. E aí seguiremos. E fomos convidados a checar o que nós estamos fazendo agora da nossa vida. Qual é o propósito que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo efetivamente da nossa vida? Será que eu estou guardando o meu melhor para o depois? E aí me fez refletir uma história que eu escutei quando era criança. A minha mãe, ela sempre me contava essa história. Ela dizia assim, que certa feita tinha uma mulher muito vaidosa. E aí ela ganhou um tecido, um encharpe de seda importado, finíssimo, caríssimo. E ela dizia assim, eu vou guardar esse encharpe, esse lenço, para o melhor dia da minha vida. Vou aguardar. Não sei se vai ser na formatura do meu filho, não sei se vai ser no meu aniversário, nas bodas de ouro, diamante do meu casamento, não sei. Vou guardar esse lenço. E aí ela sempre olhava para aquele lenço ali na gaveta, ainda na caixinha, cada ano ficando mais velhinho aquela caixinha, mas ela estava esperando o melhor momento. Eis que ela foi acometida por uma doença e desencarnou. E os filhos, por saberem que ela adorava aquele lenço e estava esperando um melhor momento, que nunca chegava, ela foi enterrada usando o lenço. Então, o melhor momento da vida dela foi aquele, porque ela ficou esperando depois, que alguma coisa de bom acontecesse na vida dela, que um fato bom acontecesse na vida dela. E isso lá na minha casa, em específico, minha mãe dizia assim, se eu comprei essa sandália, eu vou usar agora, porque se eu morrer agora, alguém vai usar minha sandália usada, mas nova não usa, né? E aí isso daí, a gente vai checando que não é imediatismo, mas é a gente usufruir e gozar das coisas que fazem sentido, que nos faz bem. Isso daí também, em pequenas coisas, eu fui, obviamente, criança, né? A gente vai pro imediatismo, se eu comprei essa camisa, eu vou usar logo, porque senão alguém já usa, né? Aí semi-nova, mas não nova. Mas depois a gente vai levando essa lição que eu tive lá na infância e amadurecendo para esse momento, o quanto é que a gente às vezes fica procrastinando, né? Ali coisa, porque eu tenho medo. E se não der certo? E se você não chegar até lá? Né? Quem tem essas certezas? Com quem estão essas certezas de que vai dar certo ou que não vai dar certo, né?
no relacionamento, eu tenho medo de namorar, eu tenho medo de casar, porque se não der certo, tem tanto casamento, existem tantos casamentos que não estão dando certo, mas o seu pode dar. Só depende de você, do seu companheiro, da sua companheira. Mas se eu começar a namorar e começar a me apegar e o outro terminar comigo? Sim. Nós treinamos a morte todos os dias, quando nós vamos dormir. Quando a gente dorme, a gente se entrega a um mundo que a gente não tem domínio. A gente não sabe nem se a gente retorna. Quem tem a certeza que vai retornar no ato de dormir? Levante a mão. Quem tem absoluta certeza que irá acordar? Acredito que é unânime essa questão. Nós não temos certeza. Nós treinamos todos os dias, a gente vai ensaiando todos os dias o que é a morte. E o que é que a espiritualidade diz? Reze antes de dormir. Entregue a sua alma de uma forma serena, de uma forma plena, de um aprendizado ali, absoluto, dentro de um amor. Observe que antes de dormir, procure não estar tão de mal com o mundo, com rancor e raiva absoluto de tantas e tantas pessoas. Seja mais autêntico, porque na hora que você dorme ali, possa ser que seja o último ensaio dentro dessas vestes e que você parta para um mundo inimaginável, ou melhor, a espiritualidade diz, o mundo que nós somos recepcionados quando nós desencarnamos é exatamente igual aos nossos pensamentos. Se eu durmo com ódio, rancor e tantas outras ordenanças confusas da minha mente, vai ser exatamente o plano espiritual em que eu vou ser recebido. Se eu durmo desejando friamente que eu morra porque eu não aguento mais esse mundo, porque eu sou muito injustiçado, porque eu sou vítima, eu sou muito vítima desse planeta, em que pese ter escolhido vir para cá, mas eu sou muito vítima, as pessoas são muito más e eu sou muito bom para estar nesse planeta. Então, vai ser em todo esse vácuo existencial que eu vou ser recepcionado. Muitos espíritos chegam sem voz, sem visão, sem saber nem quem são, completamente desnorteados no plano espiritual. E aí a gente vai seguindo também, nesse plano de incertezas, nas anestesias. Pai Damião diz das anestesias. Anestesias são o quê? Drogas lícitas e ilícitas. Eu encho a minha cara para esquecer os meus problemas. Ou encho a minha cara de álcool para ter amigos e ser feliz. Porque automaticamente eu estou assinando a minha fuga de buscar em mim mesmo o que eu posso para ser feliz, o que eu posso para acessar a minha plenitude energética e espiritual, sabendo que, por meio do álcool, principalmente o álcool excessivo, vários espíritos comem de uma forma como se fossem abutres do meu perispírito, da minha energia vital. Abutres. Abutres que estão aqui, sobrevoando, aguardando somente um instante, um momento, um deslize para dizer assim, beba mais um pouco, você tem um domínio, das outras vezes foi tão legal, beba mais, né? E a gente vai ladeira abaixo, e esses abutres espirituais que não tem como a gente negar que eles existem, que a gente chama às vezes de obsessores. E aí, um mentor aqui da casa, Sultão das Matas, diz, graças a Deus existem os obsessores, porque graças a eles, os humanos podem enxergar o quanto estão na luz ou nas sombras. Porque podem fazer o que for contra a gente, pode fazer a pior bruxaria, macumbaria, feitiçaria, amarração, mas se a gente estiver vibrando efetivamente na luz, a gente pode ter uma dor de cabeça, a gente pode tropeçar, mas muito já foi filtrado pela espiritualidade. Muito já foi, muito. E se a gente for verificar, a gente entra em discursos, às vezes, tão bonitos, né? De sustentabilidade, gente, vamos apoiar o meio ambiente, vamos fazer isso, vamos ajudar a espiritualidade, vamos fazer a caridade. Mas a gente vai esquecendo, por meio dessas drogas lícitas e ilícitas que corroem a nossa energia vital, o quanto a gente vai se abandonando. Eu vou em busca de uma sustentabilidade e esqueço de me sustentar. Que eu estou inserido na natureza, a natureza sou eu também. E que na realidade eu sou um espírito.
mas eu empreendo na fuga dos prazeres da carne, porque o que me importa é agora, o que a minha carne, o que a minha matéria pode usufruir e gozar aqui nessa vida. Felicidades, momentos felizes e, por favor, me entorpeça ainda mais para que eu fique na burrice da matéria e esqueça de efetivamente que existe um além, que é realmente a embarcação eterna. E isso tudo, a pandemia nos trouxe essas reflexões tão profundas. E a gente aqui no Água Jaruanda recebeu tantas pessoas mergulhadas no álcool, mergulhadas em tabagismo, mergulhadas em vícios, tantos compulsivos por comida e tantas outras coisas, que a gente verificava o quanto de socorro todos nós estávamos gritando. E aí então o Água Jaruanda empreendeu a primeira novena, acredito que foi em abril, se eu não estou enganado. A primeira novena em abril. A novena. Houve um pouco no início de uma rejeição. Novena? Mas novena é católico. Mas se estamos falando de uma espiritualidade una, de unicidade de espiritualidade, o Água Jaruanda, eu acredito que seja uma doutrina. Não vou dizer religião, porque esse religare acredito que seja agora mais individualizado, automático. Acredito que nós formamos uma doutrina de conduta moral, uma conduta de conexão espiritual. E a gente vai desapegando de tantas coisas, porque no nosso altar a gente se permite a ter um Ganesha, uma Nossa Senhora da Conceição, um casal de pretos velhos, Miguel Arcanjo, e tantas outras ordens ali que sejam necessárias e façam sentido para a gente. Porque essa nossa experiência agora é para a gente vivenciar o todo. Parece que é o resumão da nossa alma. O que nossa alma já viveu nas últimas vidas, mas essa a gente está vivendo agora. E aí a gente ouve a espiritualidade dizer que nós estamos num plano de regeneração. Mas aí vocês podem dizer, todos? Como é que todos estão nessa regeneração? Não, não são todos. A mente dos seres encarnados no planeta Terra está convidada a vibrar num plano de regeneração. E vibrar no plano de regeneração é refletir sobre essas questões que eu falei. O que efetivamente faz sentido na minha vida, né? O quanto a gente vibrou também dentro dessa reclusão da pandemia do que efetivamente é essencial na minha vida. Às vezes o quanto eu estava vítima de mim, o quanto eu estava tão vítima, só os outros me fazem mal, só os outros são ruins, são cruéis, e eu não faço nada para os outros. Parece que eu, enfim, estou aqui inerte na vida. E aí a pandemia traz todas essas reflexões de efetivamente o que é essencial na minha vida. Quais são as relações verdadeiras e essenciais? Alguns, inclusive, negaram e ainda negam que existe uma pandemia, que existe um vírus, que existe uma doença, que essa doença leva ao desencarne e tantas outras questões. Sim, essa doença existe. E como disse Pai Damião, essa existe, assim como tantas outras letais que existem no planeta. E tem uma mensagem, se a gente for checar, eu estava checando hoje uma mensagem, se é o holocausto de cada dia, que Pai Damião escreveu há 2 anos atrás, o holocausto de cada dia. Ele mostra o quanto nós, a humanidade, já vive em um holocausto há séculos. A fome, doenças outras. Parecia que ele já estava prevendo há 2 anos atrás tudo isso que a gente ia vivenciar, o holocausto. E de repente parece que só existe o holocausto só lá na Alemanha, lá na Segunda Guerra Mundial, morte de não sei quantos milhões de judeus. E quantos milhões de habitantes morrem diariamente pela lei do equilíbrio? Enquanto uns desperdiçam, outros são condenados a passar fome. Enquanto uns têm uma atitude X, outros são condenados a Y. E a gente se pergunta, cadê a espiritualidade? E aí nessa mensagem, por favor, depois leiam. E aí depois, nessa mensagem, Pai Damião, de forma muito provocativa, tem no livro Bênção em Palavras, a turma Bênção em Palavras já deve ter lido, não sei se já estudaram. E aí ele fala assim, de repente parece que Deus foi tomar café com o diabo. Simplesmente abandonou a humanidade. Onde estava Deus nesse momento? Onde estava Deus quando os judeus foram trancados em câmaras de gás? Onde está Deus, onde toda a humanidade passa por doenças, fome e tantas intempéries? Onde está Deus?
Deus está do lado do bandido e da vítima. Deus está nos corações de todos. Deus está do lado de um e do outro. E a gente checa que efetivamente o mal serve ao bem. Porque o mal é uma célula cancerígena que nasceu do bem. É uma célula que saiu do bem e se multiplicou de forma errônea, errada. E ali se fez o mal. E que se a gente vibra e dar alimento ao mal, o mal efetivamente sempre vai acontecer. Porque se eu perguntar aqui a vocês, pense agora naquela pessoa que você detesta. Pense agora no seu inimigo. Algumas pessoas vão ter imediatamente uma pessoa implacável ali. Fulano. Tem que ser fulano agora, né? E aí a gente se pega, enquanto a gente está vibrando de maneira às vezes contraditória. E o quanto a espiritualidade é tão benéfica, dizer assim, limpe o seu coração. O bem não escolhe o destinatário. Despeje aí, entregue o prato. O que a pessoa vai fazer com o prato já não é mais com você, se o outro vai comer, se vai doar, se vai jogar fora. Mas entregue o prato, faça o bem, entregue aí o bem, dê o prato. Mas para a gente dar o prato, lá no livro de Bênção em Palavras também tem, para a gente amar incondicionalmente o outro, logo no início, eu acho que na 3ª página, no rodapézinho, a gente precisa exercitar o amor próprio. E o quanto essa pandemia nos levou ao exercício do amor próprio. Amar o nosso corpo, o nosso propósito, a nossa alma, o que efetivamente nós viemos fazer. E é muito gratificante quando a gente escuta, diz assim, graças às novenas, às lives, né, os tratamentos espirituais, enfim, nós não nos sentimos sozinhos durante a pandemia. Que bom quando a gente escuta isso, porque a gente vai lá, olha lá para trás e diz assim, poxa, valeu a pena. Valeu a pena todos os nossos esforços, porque era muito mais cômodo a gente, na qualidade de dirigente espiritual principalmente, também se valer da crise existencial que o planeta todo estava passando e também mergulhar nessa crise. Só que existe uma questão que seu Sultão fala, que é de uma profundidade de saber inigualável, que é a questão das escolhas. Você escolheu assumir papéis, você escolheu estar como dirigente espiritual, você escolheu estar como irmão, filho e tantas outras tarefas, você escolheu estar numa doutrina que fala da espiritualidade, que te dá balizas, você escolheu ter acesso a um livro, Bênção em Palavras, que foi publicado há 2 anos atrás, para te preparar, e lá no livro, nas lições, fala que viveríamos, no capítulo 26, fala que viveríamos um sistema pandêmico, está lá no capítulo 26, fala com todas as letras, que viveríamos um adoecimento do planeta. Está lá. E às vezes a gente vai lendo e achando que são devaneios da espiritualidade. Acredito que ele escreveu isso, talvez para as próximas gerações. Ou simplesmente foi um desabafo aí da espiritualidade, numa suposição. Não, não foi um desabafo. É um preparo. E aí o mais interessante de tudo é a gente checar agora nesse último encontro, olhando para trás, verificar o que valeu a pena, o quanto nós nos superamos, porque isso daí é plenamente gratificante da gente dizer assim, poxa, eu me superei nessas questões. Estava realmente precisando de um tempo aí X, de algumas checagens Y, para poder saber o que efetivamente faz sentido na minha vida, porque não adianta a gente vibrar que tudo voltará ao normal depois da vacina. Porque a vacina a gente vai estar colocando sempre o depois. Quando acontecer a vacina, eu vou ser feliz. Porque a felicidade são momentos. A felicidade não é um estado eterno e absoluto. A felicidade são momentos, momentos felizes. E aí, Pai Damião, ele convida a gente a viver no estado de prece. No estado de prece. Viva no estado de prece. E o que é vivenciar no estado de prece? É vivenciar um estado de vigília. Vá checando como estão seus pensamentos, suas relações. Toda crise, eu falei isso para uma pessoa hoje, toda crise nos leva a um ato de transformação. Graças a Deus que existem as crises. Porque as crises que acontecem na nossa vida nos levam a uma transformação. De pensar que eu não preciso esperar um patamar X e criar uma meta hipotética lá na frente
para quando eu chegar lá, ser feliz. Porque o quanto de metas a gente já criou na nossa vida, quando eu terminar o 2º grau, quando eu passar no vestibular, minha vida vai ser assim, não, quando eu me formar, tanta promessa para eu me formar, para passar naquela matéria difícil, papapá. Não, agora quando eu passar numa pós, não, agora quando eu passar num concurso, ou seja, a gente vai criando ilusões ali para ir impulsionando a gente para frente, né? Para dizer assim, vai, estuda, vai um pouquinho mais para frente. Não, quando der em dezembro, eu peço demissão daquele lugar que eu detesto trabalhar. Não, aí antes de dezembro, o trabalho diz assim, você está demitido. Porque você pediu para ser demitido. Você só reclamava, você dizia que ali era o inferno que você trabalhava. Então o universo é tão bondoso com você, te acolhe tanto, que diz assim, então tá bom, já que você não tem coragem, não vou esperar dezembro, porque em dezembro possa ser que você adquira uma doença muito forte aí. Então já vou tirar você agora. Então já vou exonerar você agora, você já vai perder seu emprego agora. Porque o seu trabalho está tão ruim que talvez você esteja precisando de um tempo para ficar em casa, para refletir ou se qualificar melhor e buscar um trabalho que seja tão quanto compatível com você. E aí a pandemia nos mostrou também o quanto é importante a gente ter coragem de sair do lugar. O quanto de perspectivas novas. Pessoas decidiram simplesmente fazer transição de carreira. Sair de algo que estava escravo, somente esperando o dia do salário, do pagamento ali, e decidiram executar uma transição de carreira. Descobriram que efetivamente faz sentido. Eu escutei várias histórias aqui de pessoas que iniciaram e que estão em transições de carreiras fantásticas, sendo felizes e plenos, deixando aquele medo e aquela crise da escassez de lado, pensando que não iria, porque eu cresci dizendo que psicologia não dá dinheiro, então assim, todo psicólogo está fadado a passar fome. Não, eu cresci que só médico e advogado tem dinheiro. Não, todas as disciplinas, todas as profissões. Se você é um professor, seja o melhor professor. No Reiki tem uma lição que diz assim, seja grato e faça o melhor pelo seu trabalho. Aquilo que Pai Damião fala, seja um farol na vida das pessoas, seja um farol. E ser um farol é você estar ali disponível, disposto, de prontidão, com equilíbrio. Com equilíbrio. Porque quando a gente não usa o equilíbrio, nosso corpo paga esse preço. Né? A gente paga esse preço. Às vezes, inclusive, pelo excesso de querer ajudar. De querer ajudar e se anular. A gente quer tanto ajudar o outro e a gente cai numa armadilha de ser o salvador do mundo. Eu quero ser o salvador de mais de 100 pessoas que estão aqui. Eu quero ser o salvador de vocês. Isso daí é uma ilusão. Se eu acreditar nisso, eu caio. Porque não tem como. Não tem como. Eu posso ser um farol cuidando de mim e por meio dos meus exemplos e ajudando ali as pessoas. Mas infelizmente não tem como eu pegar a história de todos vocês e escrever o próximo capítulo, porque a caneta é sua, é de cada um. Eu posso dizer assim, o próximo capítulo você pode começar com mais confiança, se vulnerabilizando, tendo mais coragem, acreditando naquela fé que você diz que tem. Tendo uma fé com F maiúsculo, não uma fé com F minúsculo, pequenininha. Ou aquela fé conveniente, que somente nos momentos mais difíceis é que você diz, minha Nossa Senhora. Né? E aí o quanto Nossa Senhora, aparentemente somente da Igreja Católica, como se existissem rótulos e postes, né? Ali patentes, mas o quanto Maria nos ajudou a atravessar tudo isso. E aí Fábio começou as novenas de Maria Passa na Frente, que acredito que a maioria não conhecia essa versão dessa Maria. Começou a novena de Miguel Arcanjo, né? E tantas outras questões que nós iniciamos, inclusive as transmissões dos tratamentos de forma online e com a manifestação de Pai Damião para todo o planeta. E quem tivesse internet era só plugar ali no canal do Águas e acessava. E aí a gente se deparou com uma outra lição. O quanto os seres humanos, muitas vezes, eles conseguem ser cruéis, lançando críticas porque está havendo uma manifestação online. Porque Pai Damião simplesmente saiu somente de Aracaju e foi para um online. O quanto as pessoas são cruéis. Inclusive questionando a manifestação, a incorporação.
dizendo que ali talvez não fosse um preto velho. E isso daí eu recebi como um elogio, porque se eu tiver a eloquência e o conhecimento de Pai Damião, isso daí eu sou uma pessoa afortunada. Eu sou uma pessoa afortunada. E o quanto a gente é pego em um aprendizado da vaidade. E então, Tiago, com essa crítica, você vai ficar aí na vaidade, vai dizer assim, estão falando feio de mim. Ou continuar a jornada. Continuar a jornada, claro. Porque eu não estou aqui por A, B, C. Eu estou aqui pelo meu elo entre mim e Deus. Entre mim e espiritualidade. Eu estou aqui cumprindo um propósito. Fazendo do meu trabalho formal, de toda a minha estrutura, o propósito que eu estou aqui no Água Jaruanda. Levando o Água Jaruanda dentro de mim para todos os lugares que eu esteja. E não vai ser A, B, C, D que vai dizer o que é melhor ou pior. Porque a espiritualidade do Água Jaruanda está aqui já há 8 anos, já acolheu a milhares de pessoas, já transformou muitas pessoas, já tocou na ferida de muitas pessoas. E aí eu aprendi uma coisa que está escrita ali no muro, que diz assim, quem é de casa se sente em casa. Essa frase tirou, acho que 300 toneladas das minhas costas. Porque eu passei a não mais me preocupar como eu ia agradar a todos. Não tem como, né? Não tem como eu agradar todo mundo. E aí, se quem é de casa se sente em casa, então está tudo ótimo. E aí valida o que Pai Damião diz. O dinheiro chega de acordo com a necessidade. Se não fosse dessa forma, a gente não tinha começado a Casa de Sossego Vó Teresa. Essa superestrutura, esse registro que todos nós somos responsáveis. O nome de cada um de vocês está aqui no tijolo. E ainda vai estar em mais, porque a Casa de Sossego está quase. E em 2021, eu tenho certeza que nessa data, a gente já vai estar fazendo isso daqui, no auditório de lá. Porque a espiritualidade diz o quê? Confie, acredite e siga. E aí hoje de manhã, eu tive uma visita, né, do Pai Damião desde ontem, ele está muito presente, mostrando, explicando algumas questões. E ele pediu para que a gente tivesse esse momento de agradecimento, tá? A essa mestra, que aqui é Maria Passa na Frente, tá? A essa mestra que esteve presente com a gente. Ela quem lidera a Legião dos Pretos Velhos. Então, vamos recebê-la e cada um faça seus agradecimentos, peça, agradeça, entregue.
Então, gratidão por estar aqui conosco, acompanhando o nosso canal, e até os próximos vídeos. Um ótimo 2021 com muita esperança.